Vamos aqui iniciar mais uma aula do professor Vinícius Lemos, falando hoje sobre os poderes do relator no agravo de instrumento. Como já vimos nas aulas anteriores, as hipóteses do agravo de instrumento, vamos falar agora sobre os poderes do relator, ou aqui, o que o relator pode fazer quando recebe o agravo de instrumento. Uma vez que se entra com o agravo de instrumento, o relator tem a possibilidade ali de fazer análise e aí a verificação do que deve ser feito aqui. Num primeiro momento, ele vai, após verificar a possível admissibilidade, se é admissível ou não. Se ele achar que não é admissível por causa que tem algum vício sanável, ele pode já, pelo artigo 932, imputar a possibilidade de sanar o vício em 5 dias, como nós já vimos lá nas hipóteses do princípio da primazia de mérito. Ou pode ainda, depois que ele verifica a admissibilidade, o relator vai aqui, de acordo com o artigo 1019, ele vai poder julgar monocraticamente. Então, o próprio caput do artigo 1019 vai dizer aqui: recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso da aplicação do 932, inciso 3 e 4, o relator vai instruir o processo. Então, o que seria esse 932, inciso 3 e 4? Ele pode julgar monocraticamente. Ele pode aqui negar provimento monocrático, seja na admissibilidade, seja no julgamento de mérito. É óbvio que na admissibilidade tem que guardar ali os 5 dias para a saneabilidade, se for o caso de saneabilidade. Senão, ele já coloca aqui para o julgamento monocrático. Então, nós temos a possibilidade do julgamento monocrático para a rejeição do agravo, para negar provimento, que aí pode ser feito liminarmente. Então, aqui pode ser feito liminarmente, sem ouvir o agravado, sem nenhum problema. Mas vai poder julgar para dar provimento? Não diz o 1019, mas por analogia ao 932, ele vai poder dar provimento monocraticamente. Só que, nesse caso, ele vai ter que ouvir a outra parte. Então, ele vai ter que chamar para contrarrazões e depois dar o provimento monocrático, se for dar o provimento monocrático. Tem tribunal que não utiliza do provimento monocrático, somente para o improvimento monocrático, mas tem aqui essa possibilidade. Depois, quando ele não avalia, ele não coloca aqui as possibilidades do provimento monocrático, o improvimento monocrático, o julgamento monocrático em si, ele passa aqui a outras possibilidades de instrução. Após, se houver o pedido do efeito suspensivo, isso está no 1019, inciso 1, ele pode analisar esse efeito suspensivo. O que é analisar o efeito suspensivo? Se ele vai fazer com que a ação em primeiro grau pare ou não, ou a própria eficácia da decisão interlocutória, se ele vai ali conceder a suspensão dela. Isso é um ponto, mas só vai acontecer se a parte requerer. Após, feito ou não efeito suspensivo, ele pode conceder a antecipação da tutela total ou parcial. E olha aqui, o código manteve a antecipação da tutela, ao invés de tutela provisória. Então, tem essas duas nomenclaturas. Tutela provisória, ele pode conceder a tutela provisória nesse caso de urgência, quando você disser assim: olha, eu não consigo esperar o julgamento do agravo. Vamos supor, o agravo demora 3, 4, 5, 6 meses a ser julgado, em alguns tribunais 1 ano para ser julgado, eu não consigo esperar lá, eu tenho que produzir o efeito do agravo agora, do que eu pedi agora. O que o relator pode fazer? Faça o que o agravo pede e depois a gente convalida ou não a decisão do julgamento do agravo. É raro acontecer isso, alguns chamam de efeito ativo do agravo de instrumento. Por quê? Porque muitas das vezes eu quero fazer alguma coisa. Então, o efeito suspensivo seria para que faça alguma coisa. Então, isso seria antecipação da tutela recursal ou a tutela provisória no agravo de instrumento. Feito isso ou não, pedido isso ou não, passa para a instrução do agravo. O que é a instrução do agravo? Inciso 2 do 1019, o agravado será intimado, caso não tenha sido feito o julgamento monocrático, para as contrarrazões. Também em 15 dias, já que o agravo tem 15 dias, essas contrarrazões também serão em 15 dias. Depois vai determinar a intimação do Ministério Público, se for o caso da intervenção do Ministério Público, para que o Ministério Público fale em 15 dias. Como o prazo é específico aqui para o Ministério Público, não é em dobro, então também será em 15 dias. E aí o processo vai ficar pronto para
julgamento do agravo de instrumento. Então nós temos aqui a visualização de que ele faz tudo isso, instrui o processo e aí ele pede pauta, né? Então a gente vai ter essa visualização. O próprio artigo 1020, que ele diz: o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Ou seja, intimou o agravado para contrarrazões, 1 mês para julgar. É óbvio que é um prazo um tanto inócuo aqui, ou então é um tanto que a gente visualiza que o judiciário não tem a preclusão para isso. Só falar que tem excesso de trabalho, que teria uma desculpa ou ali uma justificativa para a situação. Mas o código diz que é 1 mês. Alguns tribunais cumprem isso, outros não. Eles demoram mais a instrução, mas para cumprir isso quando o agravado é intimado. Então nós temos essa visualização, artigo 1020, 1 mês para o julgamento. Isso que são os poderes do relator no agravo, dados pelo artigo 1019 e completados pelo julgamento do artigo 1020. Isso que é aqui a aula de hoje, poderes do relator no agravo de instrumento. E aí nós ficamos por aqui. Curta a página se você gostar. Aqui faça a inscrição da nossa página do professor Vinícius Lemos. Tem a nossa página no Facebook. Curta lá, professor Vinícius Lemos também. E clica no gostei. Gostou do vídeo? Dá nossa opinião aqui. E aqui vamos continuar com o curso completo. Até mais.